Mais uma vez a casa tem satisfação, alegria de receber. Já é um amigo, muitos já conhecem, Jesualdo. O tema: a salvação que a caridade proporciona. A salvação que a caridade proporciona. Bem-vindo, Jesualdo. Obrigado mais uma vez. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, que é fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Morava em Tiro, uma cidade que ficava localizada às margens do mar Mediterrâneo, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela grande fé que ele tinha em Deus. Chamava-se Absalão e era natural da Perúlia, na Galileia. E embora Absalão professasse a fé mosaica, ele foi um dos primeiros homens de sua época a acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, o Cristo de Deus, anunciado pelos profetas antigos para trazer a salvação ao mundo. E o sonho de Absalão era se encontrar com Jesus pelos lugares por onde ele andava a vender suas mercadorias. Mas não estava tendo sorte, porquanto, quando ele se encontrava em uma localidade, Jesus estava em outra. Quando ele estava em Betânia, Jesus se achava pelas bandas de Jericó. Quando Absalão se dirigia para Jericó, Jesus estava na Samaria ou em Jerusalém. Então ele não estava tendo a sorte de se encontrar com Jesus. Um dia, voltando de uma de suas viagens de negócio, eis que Absalão foi acometido de uma virose, muito comum naquela época, que o prostrou enfermo em um leito de dor. Aí agora ele se lamentava: se eu não encontrei Jesus quando eu tinha saúde, quando eu andava por todas essas plagas de Israel, imagine agora, preso em um leito de dor. Absalão era um homem de muita fé e fazia suas orações e dirigia suas orações a Deus todas as noites. Em uma dessas noites, ao deitar-se, eis que ele sofre um fenômeno chamado bicorporeidade ou desdobramento. Ele sai do corpo, o seu corpo físico fica na cama, e agora Absalão, no seu corpo perispiritual, o seu corpo glorioso, ele agora se encontra às margens de um grande monte, onde Jesus do alto fala das bem-aventuranças de Deus para uma plebe de toda sorte, para mais ou menos 4.000 pessoas, crianças desnutridas, mal vestidas, velhinhos sem saúde, leprosos, mulheres da vida, dessas que pertencem a todos os homens e não têm marido. Absalão, então, no meio daquela turba, ele torce o nariz, está no meio daquela gentalha toda, que se acotovelam, que se empurram para chegar mais próximo de Jesus, e ele, empurrado por aquela turba, de repente ele se encontra na frente de Jesus. É mais ou menos como o metrô em horário de pico em São Paulo, a pessoa entra mesmo sem querer. E agora ele está em frente a Jesus, Jesus o olha nos olhos, e ele aproveita a oportunidade e pede que Jesus o cure, porque ele sabe que Jesus tem o poder de lhe curar. Jesus então lhe diz: se você me encontrar pelos lugares por onde eu ando, Absalão, eu te curarei. Ah, mestre, mas eu me encontro enfermo, impossibilitado de andar. Se não me encontrares pelos lugares por onde eu ando, Absalão, eu te procurarei e te curarei. Absalão então volta ao corpo físico, quando o astro-rei, com seus raios luminosos, corta o horizonte, iluminando os trigais felicianos. Ele então desperta daquele desdobramento maravilhoso
e sente-se acometido de uma sensação de paz indescritível, uma paz como ele nunca houvera experimentado antes. O seu quarto está limbado de uma luz diferente, não é uma luz material que conhecemos tanto, é uma luz diferente. Aos poucos aquela luz se dissipa, mas aquela sensação de paz permanece, devido ao encontro que ele teve com o meigo rabi da Galileia. Ele então chama os seus 3 filhos homens e fala-lhes: procurem Jesus, saia cada um em uma direção e encontrem Jesus. O primeiro que encontrar Jesus, tragam-no para que ele me cure. E os 3 filhos saem, cada um em uma direção, à procura de Jesus. Ele então agora espera, ansioso, que um deles traga-lhe Jesus. Depois de algum tempo, volta o primeiro deles dizendo: Pai, eu não encontrei Jesus. Como aquele homem anda, Pai? É um verdadeiro peregrino do amor, mas eu não o encontrei. Quando ele estava no local que eu me dirigia para lá, ele já se encontrava em outro. Não tive a sorte de encontrar Jesus, Pai. Mas ao me aproximar daqui, da nossa herdade, eis que se aproxima de mim, Pai, um leproso se aproxima de mim quando me viu perguntar por Jesus a um transeunte. Ele se aproxima de mim. Ah, mas eu me afastei, Pai. É um ser repugnante, que doença contagiosa e estigmatizante, não é, Pai? Fiz mal? Não, filho, fizeste bem. Não é? Essa doença realmente é muito contagiosa. Vai banhar-te, filho, para te limpar de algumas impurezas que por acaso ficou no ar desses seres que andam por aí, dessa forma. E aí o moço vai tomar banho, descansar da viagem. E Absalão agora fica esperançoso dos outros 2 filhos, que também saíram à procura de Jesus. No outro dia da chegada do primeiro filho, batem à porta e os criados falam: Absalão, há um leproso à porta e diz saber onde encontrar Jesus e vem te dar o endereço. Mandem-no embora e não deixem que nem os cães se aproximem dele, porque essa doença é muito terrível. E assim é feito. Absalão então aguarda a chegada dos outros filhos, e depois de alguns dias chega o segundo com a notícia semelhante: Pai, não encontrei Jesus. Não encontrei Jesus, Pai. Andei por todas essas pragas de Israel e não encontrei Jesus. Mas eis que ao me aproximar aqui da nossa fazenda e perguntar para alguém se sabia onde encontrar Jesus, se aproxima de mim um menino maltrapilho, desses salteadores de beira de estrada, Pai, que ousa se aproximar de mim, de certo querendo roubar-me, Pai. Me afastei dele. Ele certamente queria roubar-me, não é, Pai? É verdade, filho. Uma criança desse tipo certamente queria te roubar. Vai descansar. Esta agora é a minha esperança em Davi, meu primogênito. A esperança de que ele traga Jesus para me curar. No outro dia, batem à porta. Os criados falam: Absalão, há um menino à porta. Diz saber onde está Jesus e vem te dar o endereço. Dei um pão qualquer a ele, um alimento qualquer, e mandem-no embora. Uma criança dessa natureza não pode saber onde está Jesus. E assim é feito. Davi, o primogênito, depois de alguns dias ou semanas, volta com uma notícia semelhante: Pai, aquele homem é um verdadeiro peregrino do amor. Ele anda muito, Pai. Não para, não cansa, e por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, mas eu não consegui encontrá-lo, Pai. Quando ele estava em Jericó, eu estava em Betânia. Quando eu ia para Jericó, ele já estava em Jerusalém. Eu ia para Jerusalém, ele já estava em Cafarnaum. Eu não encontrei Jesus, Pai. Mas eis, Pai, que ao me aproximar aqui da nossa fazenda, eis que ousa se aproximar de mim, Pai, Jonas, o cananeu, o inimigo número 1 da nossa família, Pai. Como ele ousou. Eu tive que me conter para não cortar-lhe com a minha espada. Como ousa o nosso inimigo número 1 se aproximar de mim? Fiz mal, Pai? Fizeste bem, filho. Jonas, o cananeu, nos fez muito mal no passado, e não se deve perdoar ao inimigo desse tipo. Vai banhar-te, filho. E agora só me resta o desconsolo de não ter Jesus na minha casa para me curar. O moço vai tomar banho, descansar, e no outro dia batem à porta de Absalão
E os criados falam a Absalão: Jonas, o cananeu, está à porta. Diz saber-te enfermo e vem te pedir perdão pelo mal que te fez no passado. E Absalão fica rubro de ódio. Mandem-no embora antes que o matemos. E tenta se erguer e quase cai, amparado por um dos filhos. E assim é feito, expulsam Jonas, o cananeu, da porta. E Absalão, agora desesperançoso, definha cada vez mais. E não tem jeito, ele desencarna. Absalão desencarna e agora ele se encontra em um lugar trevoso, o umbral dos espíritas, ou o purgatório da teologia, ou o inferno dos evangélicos e dos católicos. Mas o lugar é o mesmo, só muda o nome, mas o lugar é o mesmo. Com a diferença que nós sabemos que é um lugar transitório, enquanto os outros acreditam que é uma eternidade de sofrimento sem fim. E Absalão agora se encontra ali, sofrendo. É um lugar onde há muitos choros e ranger de dentes. É um lugar escuro, fétido, onde ele sofre. Ele lamenta-se que Jesus não cumpriu sua palavra. Disse que o procuraria para lhe curar e não cumpriu a sua palavra. Quando de repente uma luz no firmamento, uma estrela distante, se aproxima daquele lugar fétido e escuro e ilumina aquele lugar com aquela luz divina. E ele ouve uma voz que lhe pergunta o que ele quer. Ele pergunta quem é, e a voz fala: eu sou Jesus. O que queres, Absalão? Ah, mestre, diz Absalão, eu fui um dos primeiros homens a acreditar que tu eras o Messias, o Salvador da humanidade. E tu prometestes que iria à minha casa me curar e não cumpristes a tua palavra. E Jesus fala ali: eu fui, Absalão, 3 vezes à tua porta e tu não me recebestes. Quando, mestre? Primeiro eu me aproximei na figura de um leproso, mas tu me expulsastes de lá, temeroso, e eu compreendi porquanto a doença é muito estigmatizante. E me aproximei novamente da tua porta, na figura de um menino maltrapilho, mas que, embora fosse um menino maltrapilho, estava cheio de saúde, e mesmo assim tu não me recebestes. Mas eu te perdoei mais uma vez, Absalão, e me aproximei da tua casa novamente, na figura de Jonas, o cananeu, para te pedir perdão pelo mal que te havia feito no passado, e tu me expulsastes de lá novamente. Ó mestre, diz Absalão, como eu poderia te reconhecer nestas 3 figuras? Como que eu poderia te reconhecer na figura de um leproso, na figura de um menino maltrapilho, salteador de beira de estrada, na figura de Jonas, o meu principal inimigo, o meu maior inimigo? Como que eu poderia te reconhecer, mestre, nessas 3 figuras? Jesus fala: ah, Absalão, se tu tivesses cumprido, obedecido ao meu principal mandamento, tu terias me reconhecido em um deles. E qual é, mestre? Qual é o teu principal mandamento? E Jesus lhe diz: é amar ao próximo como se fora tu mesmo. Se tu tivesses amado ao próximo como se fora você mesmo, Absalão, tu terias me reconhecido no teu próximo. Absalão então cai genuflexo, choroso, sem saber quando o seu sofrimento ia ter fim. Aquela luz se afasta novamente, deixando aquele lugar trevoso as trevas total. E a luz se afasta e Absalão fica ali. Meus amados, eu tenho uma notícia não muito boa para lhes dar. Nós, a maioria de nós, vamos passar por sofrimento semelhante ao que Absalão estava passando. A maioria de nós vamos sofrer de alguma forma depois que desencarnarmos. A maioria de nós, pelo simples fato de não praticarmos a contento este principal mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como se fora nós mesmos. Negligenciamos, deixamos muito a desejar nesse aspecto de amar ao próximo como se fora a nós mesmos. Porque é o egoísmo e o orgulho que nos manipula o tempo todo e a gente nem se dá conta. Esses 2 grandes flagelos da humanidade que a espiritualidade nos conta é o orgulho e o egoísmo que nos manipula e a gente vive
só pensando em nós mesmos, sem pensar um pouco no próximo. Então a maioria de nós vamos sofrer, como o André Luiz sofreu, quem assistiu o filme Nosso Lar, por 8 anos e pouco, porque não cumpriu esse principal mandamento do Mestre, que é amar ao próximo como se fora nós mesmos. Mas eu falei a maioria, né? Quase todos nós, eu não falei todos, porque há uma minoria que não vai sofrer, há uma minoria que já vai despertar nas colônias espirituais de refazimento, porque cumpriram ou cumprem fielmente esse preceito de amar ao próximo como se fora ele mesmo. Na literatura espírita nós encontramos uma joia que é Violetas na Janela. Quem leu? Patrícia já desperta numa colônia espiritual, não passa pelos umbrais da terra, não passa pelos purgatórios da teologia, não passa pelos infernos dos nossos irmãos de outras doutrinas. Já desperta numa colônia e recebe as violetas que a sua mãe coloca na janela, e ela recebe na janela do hospital, na instituição de tratamento onde se encontra. Não passou por sofrimento algum, não é? Muitos de nós, não a maioria, mas muitos ainda não sofrerão nenhum desabor depois do desencarne, porque cumpriram ou cumprem fielmente o preceito de amar ao próximo como se for ele mesmo. E eu lembro-me de um agora, que vocês já ouviram falar dele, Doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, e com a sua falange de amor ajuda tantos os problemas de saúde que atravessamos, que já merecia estar num plano superior, mas pediu a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que o deixasse permanecer entre nós para nos ajudar, por amor a nós. Bezerra de Menezes ficou na psicosfera da Terra, tendo o direito de ir para um mundo melhor. Ele resolveu ficar para nos ajudar. O médico dos pobres, que tem uma afinidade muito estreita com Divaldo Franco, do ponto de vista mediúnico. E Divaldo pergunta certa feita a Bezerra: Doutor Bezerra, qual foi a sua maior alegria no mundo espiritual? E o doutor Bezerra fala: Divaldo, a minha maior alegria no mundo espiritual foi no dia que eu desencarnei. Eu fui acordado por Celina, enviada de Maria, Mãe Santíssima, que me acorda e fala: Bezerra, desperta. Maria manda te dizer que tu já te encontras no mundo espiritual, Bezerra. Acorda e seja feliz. Ah, Bezerra, eu despertei do meu leito pobre, da minha humilde residência. Ouviram? Leito pobre da minha humilde residência. Ele era deputado federal no Brasil. E ele era médico e escritor. Pobre residência, leito humilde. Precisa dizer mais alguma coisa deste homem? Quando eu acordei, Divaldo, meu quarto estava cheio de amigos, parentes, espíritas e não espíritas, que haviam me antecipado na grande viagem, que se encontravam no meu quarto para me dar boas-vindas ao mundo espiritual. Que alegrias em revê-los, Divaldo. Fiquei tão feliz. Mas eu ouvi barulhos lá fora e perguntei para a Celina: que barulho é esse, Celina? Ela se aproximou da vidraça e disse: vem de você mesmo, Bezerra. E eu fui. Cheguei lá, olhei uma multidão que me desejava boas-vindas ao mundo espiritual. Cantavam housanas em minha homenagem. Ai, que alegria, que estado de nirvana. Que felicidade que eu tive de ver todo aquele povo me recepcionando daquela forma. Mas eu olhei, não reconheci ninguém. E perguntei para a Celina: quem são, Celina? Não reconheço ninguém. São aqueles, Bezerra, que você amou. São aqueles que você ajudou por ajudar, sem sequer perguntar-lhes o nome. Por isso que agora você não reconhece ninguém. Olha lá, Bezerra, aquele homem lá, o pai daquela criança, que você subiu os morros do Rio de Janeiro em noite de chuva, de lama, deixando seu próprio filho enfermo aos cuidados da sua esposa, e subiu os morros do Rio de Janeiro para salvar e atender o filho dele. Olha ele lá, te dando boas-vindas, Bezerra. Olha aquela mulher, Bezerra, aquela que você tirou o seu anel de formatura e deu para que ela vendesse e comprasse remédio para o filho, está lá. Todos eles, Bezerra, que você amou por amar, sem distinção,
sem sequer perguntar-lhes o nome. Por isso você não reconhece ninguém, Bezerra. Divaldo, essa foi minha maior alegria no mundo espiritual, ser recebido dessa forma, não é? Ser recebido dessa forma. Nós espíritas sabemos que o inferno não existe da forma como nos passaram, que o céu da beatitude eterna também não existe da forma como nos passaram, mas a gente sabe que céus e infernos existem no estado de consciência. Mas o espírito negligencia muitas vezes. O céu e o inferno não existem, eu sou responsável pela minha própria evolução, não vou me preocupar agora com caridade, não vou me preocupar agora com autotransformação, na próxima encarnação eu vejo isso, não é isso? Cuidado, cuidado. O planeta está passando por uma fase de transição, gente. Divaldo fala que já tem muita gente desencarnando e não voltando mais para a Terra, indo ter que reencarnar num planeta inferior à Terra. A exemplo dos capelinos que milhares de anos atrás reencarnaram na Terra, deixando um planeta promissor, porque não mereciam permanecer nele. Muitos não merecem permanecer na Terra e vão ter que reencarnar num planeta inferior. Jesus fala das bem-aventuranças que os mansos herdarão a terra, e nessa palavra manso implica uma série de virtudes. Amar ao próximo como se for a nós mesmos é uma dessas virtudes. Os mansos herdarão a terra. Então cuidado, a terra está passando por essa transformação e a gente nem se dá conta disso. Pode ser que não tenhamos tempo de mudar, de encher a nossa bagagem com virtudes para merecermos estar na terra. Porque no planeta inferior, se alguns de nós formos para lá, não tem novela das 9 não. Não tem internet, não tem vantagem nenhuma, tem trabalho duro. Então pode ser que não tenhamos tempo. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, sabe? O próximo minuto é uma incógnita. E o que eu estou levando na bagagem? Porque meu mesmo de verdade é só o que eu puder levar. O que eu não puder levar não é meu, ficará na terra. O próprio corpo não é meu, foi me dado como empréstimo para a minha evolução, ficará. Meu mesmo é só aquilo que eu puder levar. E o que é que eu estou levando? O que é que eu estou construindo para o meu futuro? Para a minha vida além do túmulo, para a minha vida além dessa vida física. Cuidado, pode ser que não tenhamos tempo. Como diz Aguinaldo Baviano no seu livro Não Há Mais Tempo. Um homem é encontrado pelo seu médico na rua. O médico de família, que há muitos anos trata dele e da família, e o médico esbaforido o encontra na calçada e fala: ainda bem que eu te achei. Eu tenho 2 notícias para te dar. Uma é ruim e a outra é pior ainda. Qual que você quer ouvir primeiro? Não está ruim primeiro, doutor. Uma é ruim e a outra é pior ainda. A ruim, meu amigo, é que de acordo com os seus exames, você só tem 24 horas de vida. Doutor, diz ele. E tem alguma coisa pior do que isso? E o doutor fala que eu estou te procurando desde ontem para te dar essa notícia. O que é que a gente aprende com isso? Que não há nada pior que não possa piorar. Mas tem outro lado. Tudo tem outro lado. Não há nada melhor que não possa melhorar. O bom é inimigo do melhor. Do ponto de vista espiritual e da nossa condição, quando alguém te perguntar como você está do ponto de vista espiritual, nunca fale tá bom. Porque se você falar tá bom, significa que não precisa fazer mais nada. Tá bom, não é? É nesse sentido que o bom é inimigo do melhor. Sempre é possível melhorar cada vez mais, e é para isso que nós estamos aqui. Meus amados, tem muita gente esperando ainda a volta de Jesus, não tem? Até espíritas, tem alguns que estão esperando a volta de Jesus, do ponto de vista físico. Como Moisés veio na primeira revelação do ponto de vista físico, o próprio Jesus veio fisicamente há 2000 anos atrás e disse que voltaria, não disse? E tem muita gente aguardando a vinda física de Jesus, não tem? E se eu falar para vocês que Jesus já veio? Já veio, eu vou provar para vocês que ele já veio. Vou provar.
Tem muita gente esperando a vinda dele, conforme ele prometeu em Mateus capítulo 25. O que é que Jesus fala em Mateus capítulo 25? Vamos destrinchar esta parte da Bíblia. Ele fala assim: quando o Filho do Homem, que era assim que ele se referia, não é, a ele mesmo, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, separará os bodes das ovelhas, reunirá as nações à sua frente e separará os bodes das ovelhas. Leiam em casa, Mateus 25. As ovelhas dirá: entrem para o regaço do meu pai e sejam felizes, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu tive frio e me agasalhastes, eu estive enfermo e preso e me visitastes, eu fui forasteiro e me recebestes bem. Entrem para o regaço do meu pai e sejam felizes. E dirá aos bodes da esquerda: afastem-se de mim, que eu não os conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive frio e não me agasalhastes, fui forasteiro e não me recebestes bem, estive preso, enfermo e não me visitastes. E eles dirão: quando, mestre, te vimos assim e te ajudamos? Quando, mestre, te vimos assim e não te ajudamos? E eu direi: quando fizestes a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Entrem e sejam felizes. Quando não fizestes a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Afaste-se de mim, que eu não os conheço. Muito bem. Vamos destrinchar? O que Jesus disse nessa profecia? Quando o Filho do Homem, que é Ele, voltar na sua glória. Não é isso? Então não é no corpo físico, é na glória. É no seu corpo glorioso. Então não é em corpo físico, é em espírito que ele volta. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória. É que as pessoas não querem interpretar direito as escrituras sagradas e passam por cima da verdade que está ali. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, separará as ovelhas dos bodes. Quem vai ser feliz? Quem praticou a caridade, não é isso? Deu de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, vestiu a quem tem frio. Não é caridade isso? Visitou o enfermo, caridade. Quem não será feliz? Quem não fez isso, quem não praticou a caridade. Muito bem. Quando isto aconteceu? No advento do Espiritismo. No advento do Espiritismo. Quem é que chefia a falange do Espírito de verdade? Não é Jesus? O Espírito de verdade não é Jesus? Ele veio arrodeado de uma falange, não é? Que assinou os prolegômenos do livro dos Espíritos, uma falange de espíritos superiores, sob a égide do Espírito de verdade, que é Jesus. Então essa falange do Espírito de verdade é os anjos que ele disse que ele viria arrodeado dele. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória em espírito, Espírito de verdade. Por que Jesus é o Espírito de verdade? Porque é. Leiam o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas comunicações do Espírito de verdade ali, para vocês verem se não é Jesus. Tem uma comunicação que ele diz assim, a primeira, né? A primeira: venho como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel trazer a luz e dissipar as trevas. Olha, quem veio outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel? Foi Jesus? Ele fala: venho como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel trazer a luz e dissipar as trevas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E tem mais 3 comunicações no capítulo 6, já tem 4 comunicações do Espírito de verdade. Leiam para vocês verem se não é Jesus falando. Então ele já voltou, arrodeado de anjos, foi a sua falange que trabalha sob a égide dele. Foi no advento do Espiritismo, terceira revelação de Deus para a humanidade. Jesus já voltou. A separação do joio e do trigo já começou. A separação das ovelhas e dos bodes está acontecendo. Tantas tragédias, tantas coisas, e ninguém se dá conta. E de forma individual também, tem muita gente desencarnando e não vai mais poder reencarnar na Terra, porque só os mansos herdarão a Terra, gente. Isso é sério. Nós somos detentores da terceira revelação de Deus para a humanidade. Nós somos espíritas. Nós somos os trabalhadores da última hora. A gente precisa saber dessa verdade.
O Consolador prometido, o Paráclito, o Espírito de verdade é o Espiritismo. Ele diz tudo isso lá no Sermão do Cenáculo. Eu mandaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito de verdade. E ele assina como o Espírito de verdade. Então Jesus já voltou. Jesus já voltou, meus amados. E Kardec vem de família protestante e católica, amando Jesus como ninguém, e aí ele se preocupa com isso, e na pergunta 625 ele pergunta: quem é o modelo? Aquele Espírito puro no qual devemos nos espelhar, e a resposta é a menor que existe na codificação: vede Jesus. Não é? Então Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Modelo é para ser imitado, não é? Guia não é para ser seguido? Nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, disse ele. E eu encontro na Bíblia várias partes onde fala que eu tenho que fazer a vontade de Deus. O próprio Pai Nosso diz isso. Olha aqui: seja feita a tua vontade. E Paulo, aos Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu faço a minha, porque é o ego que me manipula. Fazer a vontade de Deus é a porta estreita. Jesus não disse entra, ele disse esforçai-vos por entrar, porque tem muitos que tentarão e não poderão passar. Muita gente precisa tomar cuidado. Chico Xavier passou pela porta estreita por aquela vida de sofrimento que passou, sem reclamar, com resignação. E tantos outros exemplos, Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves e tantos outros, o próprio Jesus. Então o modelo é Jesus. Quando Salomé foi pedir um lugar de destaque no reino para João e Tiago, seus filhos, o que é que Jesus disse? Eles serão capazes de andar pelas areias escaldantes que eu andarei? Sim. Eles serão capazes de tragar do cálice amargo que eu tragarei? Sim. Tudo bem, eles podem andar pelas areias escaldantes do deserto que eu andarei, podem tragar do cálice que eu tragarei, mas quanto a ficar em lugar de destaque no reino de Deus, cabe ao Pai e não a mim determinar. Qual é a bandeira do Espiritismo? Não é fora da caridade não há salvação? O que é que Jesus explica nessa profecia que viria? Caridade, não é isso? Entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes, porque praticaram a caridade. Por isso que é fora da caridade não há salvação. Salvação de quê, Jesualdo? Que tipo de salvação é essa? É a salvação da beatitude eterna? Do paraíso, onde os anjos voam para lá e para cá, onde eu fico ali na ociosidade, sem fazer nada. É essa? Não, porque isso seria um inferno. Meu Pai trabalha incessantemente e eu também, disse Jesus. O maior erro quando alguém desencarna é a gente dizer agora descansou. Não, agora desencarnou, agora se libertou, mas não descansou. Por que descansou? A gente já ouviu isso? Ele descansou. Descansou como? Ele se libertou do jugo da matéria. Agora ele vai ter que trabalhar, né? Sem o corpo físico para atrapalhar, agora ele está mais livre desse universo de Deus para fazer a vontade de Deus, para trabalhar em busca da sua própria felicidade. Então, que salvação é essa que a caridade proporciona? Entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Essa é a salvação. É você sair de um estado de tristeza, de sofrimento, para ser feliz. Salvação é isso. E o que mais satisfaz os bons espíritos é fazer o bem. Eles se comprazem em fazer o bem. Aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Por isso que fora da caridade não há salvação. Nessa salvação da beatitude, isso não existe, né? Então é Jesus, por isso que fora da caridade não há salvação. Bom, se Jesus é o modelo, se fora da caridade não há salvação, é o que o Espiritismo fala. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque a bandeira é caridade, não é? Fora da caridade não há salvação. Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque a gente pensa, eu penso, que caridade é ajudar instituições filantrópicas, é ajudar financeiramente, não é isso? Não é isso? Da esmola, não é?
Cuidado. Cuidado com o jeito da esmola, porque senão fica sendo uma anticaridade, você constrange a pessoa. Até para dar esmola tem que saber que a sua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Então tem que saber também. Também, mas tem que saber fazer. Mas isso é uma pequena parcela da caridade, não é isso. Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E olha a resposta. Olha a resposta. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso, caridade é só isso. Benevolência, indulgência e perdão. E na benevolência para com todos, aí entra a esmola. Sabendo dar. Porque aquele que está com fome quer um pão, não é isso? Não quer um abraço, quer um pão. Então aí a caridade material entra na benevolência para com todos. Mas será que eu sou benévolo para com todos? Ou eu só dou o que sobra? Porque um dia eu vi alguém perguntar: você é uma pessoa boa? Sou. Por quê? Porque eu ajudo, eu pago bem meus funcionários. Você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Não, nunca dei nada que me fizesse falta. Então você não é uma pessoa boa. Lembram-se do óbolo da viúva? Que todos colocavam as oferendas no altar, no gasofilácio, lá do templo de Jerusalém. Jesus chegou com os discípulos e viu. Ficou olhando, todo mundo colocando dinheiro no gasofilácio. Aí chega uma pobre viúva, tira 2 moedinhas pequenas da bolsa e coloca no gasofilácio. E o que é que Jesus disse para os apóstolos? Esta mulher deu mais que os outros. Como, mestre? Ela só deu 2 pequenas moedas. E o que é que Jesus fala? Ela deu tudo que tinha, vai fazer falta. Ela deu mais que os outros. A gente já deu alguma coisa que fizesse falta para a gente? A gente já saiu de nós mesmos na direção do próximo para ajudar de verdade, mesmo que aquilo fosse prejudicial a nós, que, sabe, negar a si mesmo, negue a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. A gente já fez isso. O delegado chama o mendigo na delegacia e fala: você é ingrato. Aquele senhor te deu um pão, você jogou uma pedra na vidraça da casa dele. Não foi pedra, doutor, foi um pão que aquele senhor ainda me deu. Tem gente que pensa que isso é caridade, não é? Então a gente precisa rever esses conceitos de caridade. É benevolência para com todos. E a outra parte, indulgência com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas para serem vencidas. Então eu tenho que ser indulgente com os defeitos dos outros, senão eu não vou gostar. Ninguém gosta do que não é bom. O segredo é olhar as virtudes que você já tem. Então eu tenho que ser indulgente com as imperfeições alheias, mas parece que aqui na terra a gente só vê o defeito do outro, não é? Impressionante como a gente aponta o dedo, como a gente só vê o defeito do próximo. Não somos indulgentes. Aquele homem, aquele senhor liga para o médico e fala: o senhor é otorrinolaringologista? Eu sou. Eu quero marcar um senhor, um médico, um horário com o senhor para minha esposa, ela está surda. Aí o médico fala: a que distância ela está escutando? Ele falou: não sei. Faz um teste, na hora o senhor vem com ela, o senhor me fala a que distância ela está ouvindo. Fale se ela está ali vendo pela retaguarda dela, se ela não ouviu, você se aproxima um pouco mais. Fale novamente, se ela não ouviu, você se aproxima um pouco mais. Até ela responder. Quando ela responder, você vê a que distância ela está ouvindo, para você me falar, para eu diagnosticar, dar o remédio direito. Tá bom, combinado. Aí ele chega em casa, encontra a esposa fazendo a janta na ampla cozinha que eles tinham, e assim que ele chega, ele vê a esposa, aproveita para fazer o teste. Aí fala assim: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele dá mais 2 passos e pergunta novamente: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele dá mais 5 passos, pergunta pela 3ª vez: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Aí ele chega bem perto dela aqui e fala: amor, o que temos para a janta? Ela fala: raios. Já é a 4ª vez que eu respondo: é frango. É mais fácil ver o defeito do outro, né? Aquelas 3 velhinhas que tomavam chá da tarde juntas, cada um dia era na casa de um, outro dia era na casa da outra. Aí numa dessas tardes, uma delas fala assim: eu estou preocupada comigo. As outras 2 falam: por quê? Porque ontem eu estava no meio da casa com a vassoura, eu não sabia se eu ia varrer ou se ia terminar. Aí quando a gente fala uma mazela, dá coragem para que o outro fale, né? Por isso que as reuniões de grupo, terapia de grupo funciona. Aí a outra criou coragem e falou: também estou preocupada comigo. As outras: por quê? Porque ontem eu estava de camisola perto da cama, eu não sabia se eu ia deitar ou se tinha levantado. Aí a dona da casa fala: nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein?
Ainda bem que eu não estou igual a vocês, isola. E bateu na madeira 3 vezes e falou: peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Quem estava pior? Mas é mais fácil ver o defeito do outro. Quando eu aponto, tem 3 apontando para mim. E olha, quando eu vejo um defeito no meu próximo, cuidado, porque significa que eu tenho. Porque senão eu não identificava o defeito do outro. Se eu via, porque houve uma identificação. Por isso que Chico Xavier só via bondade nas pessoas, porque era a pura bondade dele. Então, o mundo à minha volta é um reflexo de mim mesmo. Então, se eu ver um defeito numa pessoa, que eu tenha indulgência, que eu olhe a virtude que ela tem e olhe para mim, se eu tenho aquela imperfeição, para combater em mim mesmo. Benevolência, indulgência e perdão. Perdão. Pergunta Pedro a Jesus, dúvidas do seu coração: se contra a minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. A mulher chega para Chico e fala: ah, Chico, eu já perdoei meu marido 490 vezes, 70 vezes 7, né? Ele fala: minha irmã, Emmanuel está me dizendo aqui que é 70 vezes 7 cada ofensa. É para sempre, porque quem perdoa se liberta. O perdão não exima ninguém de culpa. Só é feliz quem perdoa. Aquele que errou vai responder perante as leis ainda. O perdão só é bom para quem perdoa. Por isso que Jesus foi um terapeuta por excelência. Então que eu perdoe. E é perdoar ao inimigo para eu ficar livre. Romper um elo de intriga, de brigas. O pastor chegou para aquela assembleia e disse assim: quem aqui é capaz de perdoar ao inimigo? Todos levantaram a mão, menos um senhor de mais de 80 anos lá atrás. Quando baixaram as mãos, ele falou: o senhor aí atrás, que não levantou a mão, não é capaz de perdoar ao inimigo? E ele disse: não, é porque eu não tenho inimigos. O pastor disse: nossa, que lindo! Vem até aqui à frente, meu amigo, e diga para essa assembleia toda como é que se chega no alto dos mais de 80 anos sem ter inimigos. Diga para que aprendamos com você. E ele vai até a frente, até o púlpito e fala: eu não tenho inimigos, porque graças a Deus já morreram todos. Tem que perdoar de coração, porque Jesus é o modelo, não é? Jesus não é o guia. O que é que diz Padre Zezinho? Quem conhece Padre Zezinho? Que eu amo. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi
que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E aquele homem era assim. Ele amava, ajudava a levantar o caído, tinha sempre uma palavra de otimismo para falar, um bom conselho, uma ajuda, vivia abraçando e beijando as pessoas. Que religião era dele? Isso não importa, isso não tem a menor importância para Deus. Ele era assim, ele vivia fazendo o bem e as pessoas diziam: esse homem é um santo, quando morrer vai para o céu. Não é assim que a gente fala das pessoas boas? E ele morreu e foi para o céu. Chegou no céu, a fila estava imensa, parecia a fila do INSS, e uma anja atendeu lá no balcão. E ele ficou ali na fila, conversando com as pessoas, levando uma palavra amiga para cada um, porque ele era assim, né? Contando alguma coisa engraçada para que as pessoas se descontraíssem. E quando chegou a vez dele, que a anja perguntou o nome e ele declinou, ela procurou nos papéis, porque naquela época o céu não era informatizado ainda, e era tudo na manual, e ela procurou, não achou, chamou São Pedro ajudou a procurar, não achou o nome dele, aí São Pedro disse para ele: seu lugar não é aqui, seu nome não está na lista. Ele falou: onde é o meu lugar? Seu lugar é no inferno. Ele falou: como é que eu faço para chegar lá? São Pedro disse: entra naquele elevador, aperta a tecla inferno e desce. Quando a porta se abrir, é lá o seu lugar. Ele foi assoviando o hino, porque ele era assim, ele ia ser assim em qualquer lugar. Era o estado de consciência dele. Ele entrou no elevador, apertou a tecla inferno, assoviando o hino do louvor, e desceu. Quando a porta se abriu, ele viu tantos choros, tanto lamento, tanto sofrimento, que as fibras mais íntimas do seu ser, da sua alma, tremeram. E aí ele entrou e começou a levantar o caído, abraçar, beijar, dar bons conselhos, palavra de ânimo, e ajudar um aqui, ajudar o outro ali. Aí o diabo olhou para ele com um olhar atravessado, não gostou do que estava vendo. Uma semana, só durou uma semana, e o diabo pegou pela mão, entrou com ele no elevador, apertou a tecla céu e subiram. Chegou lá, chamou São Pedro e falou: Pedrão, o lugar desse homem é aqui, não é lá embaixo não. Aí São Pedro perguntou por quê? Ele falou: porque ele chegou lá como quem não quer nada, a gente levantando o caído, abraçando, beijando, dando conselhos, agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é lugar disso, o lugar disso é aqui. Então o lugar deste homem é aqui. Que possamos viver assim, meus amados. Porque se um dia ao desencarnarmos, e vamos desencarnar, por descuido de uma anja desavisada, a gente for levado para um lugar de sofrimento, que o líder daquela região nos pegue pela mão e nos leve para o nosso lugar de merecimento. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz. Que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas áreas da sabedoria e do amor nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Obrigado.